Ô, Edu Panzi, a torcida do Galo tá pé da vida com o Filipão, Edu. A torcida tem razão? Qual o motivo? Tem mais de um, né? Tem mais de um. Por algum motivo você acha que ela tem razão? Porque eu acho que tem. Tem muita razão. O motivo de hoje. Foi hoje? Do vídeo que viralizou hoje. Exatamente. Do Filipão entrando no ônibus e mandando o torcedor plantar chuchu. Foi esse, né? E o torcedor estava pedindo para ele colocar o Alisson titular. Daqui a pouco nós vamos debater sobre o Alisson, que temos, inclusive, opiniões diferentes aqui. Mas nem por isso a gente manda um a outro plantar chuchu, né? Não, e outra. O torcedor pedir para colocar um jogador, isso acontece no mundo inteiro. O torcedor tem direito de ter a preferência, tem direito de querer que determinado atleta entre. Tem torcedor que pede para o Hulk sair durante o jogo. Não vai ter um que vai pedir para o Alisson entrar. Qual que é o problema? Não tem muito o que dizer a respeito disso, né? O Filipão está 100% errado. O Filipão foi mal educado. O Filipão foi grosseiro. O Filipão deve desculpas ao Atlético, porque... O torcedor é patrimônio do clube? O torcedor é o maior patrimônio do Atlético, né? De qualquer clube grande, a sua torcida é o maior patrimônio. E o Filipão, ele agrediu verbalmente um torcedor que estava fazendo ali algo absolutamente comum e, pelos áudios, ele não foi mal educado com o Filipão, hora nenhuma, ele pediu um jogador, né? E aí, o Filipão tem que ser, mesmo se ele tivesse sido mal educado com o Filipão tem que aceitar determinadas coisas, né? O Filipão é muito experiente. Então, Léo, ele foi mal educado. Ele deve desculpas. Não é por isso que o Atlético tem que mandar o Filipão embora, tem que interromper um trabalho agora. Não, mas o Filipão precisa pedir desculpa. Vir a público, no microfone, pedir desculpa a esse torcedor ao qual ele se dirigiu, e à torcida e ao Clube Atlético Mineiro. Perfeito, Edu. Acho que aqui Simões e Nath concordam, né? Filipão, sim. Bola fora do Filipão, né? Sem dúvida. Todo até mundo porque com a experiência, a vivência que o Filipão tem, ele já deve ter passado por esse tipo de situação algumas outras vezes, né? Até piores, de cobranças muito piores. Vezes. Agora, Nath, e a cobrança com o time em campo? O torcedor do Atlético, que também está cobrando o Filipão pelo desempenho do Atlético no início desse ano. Você acha que a cobrança é devida? Acho que o torcedor tem razão em algumas questões que são importantes e que tem, de alguma forma, atrapalhado o time a ter um desempenho melhor nesse início de temporada. Eu acho que a gente sempre tem que colocar aqui uma medida mais pontual para analisar um início de temporada, porque as coisas ainda estão acontecendo, mas há algumas escolhas nesse time do Filipão, que são escolhas dele e que eu discordo e que vejo muitos torcedores também discordando. Por exemplo, a utilização do Edenilson. Acho que o Filipão estava correto nas primeiras rodadas em que ele dá uma oportunidade ao Edenilson pelo fim de temporada do Edenilson do ano passado, mas a partir do momento que o Edenilson não está mais correspondendo, ele tem que fazer testes. Seja testar um jogador que é da base, como é o caso do Alisson, seja dar oportunidade para outro veterano, mas ele tem que achar alternativas. Se ele coloca uma peça que não está funcionando, eu não concordo com a insistência. Eu acho também que até agora existe uma questão assim de falta ainda do ritmo ideal do Scarpa. Existe, e isso leva tempo, não tem outra forma. É só jogando que ele vai voltar a ter aquele ritmo perfeito que ele tinha na época do Palmeiras. Mas para mim ele está jogando na posição errada. E eu acho que essa é uma orientação do Filipão, porque é ele quem monta o time. Então, o posicionamento do Scarpa para mim está equivocado. Você chegou invocada na redação hoje porque... Para você, o Scarpa jogou como um segundo volante praticamente no Atlético? Para mim, no jogo contra o Itabirito, o Scarpa voltava muito para buscar a bola. O Scarpa, na maior parte, principalmente do primeiro tempo, ele se posicionava na mesma linha do Batalha. Isso para mim não existe. Eu acho que você querer ter um jogador aberto como um ponta-direita é uma alternativa, mas se você quer um jogador, então, para ir para o 1 contra 1, para ir para a linha de fundo, esse jogador é o Alisson, não é o Edenilson. E se você quer um jogador ali mais técnico para trabalhar a bola por aquele lado, aí para mim o Scarpa tem que jogar por ali com o Igor Gomes aberto do outro lado. Eu acho que se está faltando um segundo volante, a ponto de você ter que adiantar o Edenilson e às vezes recuar o Scarpa, que coloque o Rubens no meio campo, como um segundo volante. E o Scarpa aberto na direita. Mas eu não consigo achar que é normal ou que é legal o Scarpa, que deveria ser o cara do último passe, lá perto do Paulinho e do Hulk, tá voltando o tempo todo no meio campo para buscar a bola dos pés do Batalha. Isso para mim é um problema. Alexandre Simões, tá na hora do Alisson começar jogando? E aqui, professor, eu já vou colocar a minha opinião para vocês também. Eu acho que entre
começar com o Edenilson como meia-direita contra o Itabirito, eu prefiro ter o Alisson como titular. Eu prefiro dar oportunidade para o garoto, por mais que ele seja jovem, porque ele ainda não esteja completamente pronto, entendo tudo isso. Mas se no Campeonato Mineiro você não pode colocar o menino para começar jogando, dificilmente ele vai ter grandes oportunidades. E se o Alisson não começa jogando porque o Scarpa vai jogar de meia-direita, ou porque tem um outro jogador que entrega muito, beleza. Mas o Atlético teve o Edenilson começando como meia-direita. Aí entre Edenilson e Alisson, eu prefiro começar com o Alisson. Eu daria moral pro Alisson. Você, professor, o que você faria? Olha, é assim, são coisas diferentes no futebol. O começar jogando e o entrar no decorrer da partida. São coisas bem diferentes. Até pra gente citar um exemplo, né? O caso do João Pedro do Cruzeiro, né? No clássico contra o América, foi muito no inicinho que o Robert machucou, né? E ele entrou no lugar do Robert e começou o jogo de ontem contra o Democrata. E não conseguiu apresentar nem 20% do que ele apresentou entrando contra o Vila na estreia, ou mesmo no clássico contra o Atlético. São situações diferentes e, às vezes, até funções diferentes, né? Porque o jogador que entra, ele entra com uma determinada obrigação de acordo com o resultado, de acordo com o que se precisa, né? Então, são coisas diferentes. A gente percebe que o Alisson é um menino de muita qualidade, tá? Mas eu acho que nesse ponto aí, o Filipão tá correto de dar uma segurada nele, até porque o Atlético tem uma maneira muito clara de jogar. Eu acho que até esse talvez seja o grande problema. O Atlético foi o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado, nos grandes jogos, contra as grandes equipes, e o Atlético, em alguns momentos, teve até certas facilidades, tá? Muito mais com futebol reativo do que construtivo. Só que no Campeonato Mineiro ele não vai encontrar a chance de ter um futebol reativo. Assim como na fase de grupos da Copa Libertadores. Aí eu acho que essa é a grande preocupação. O Atlético vem tendo problema de criação. E defensivamente não é tão forte como a gente imaginava que seria. Tanto que se a gente pega, o Itabirito teve o quê? 2 ou 3 grandes chances para abrir o placar lá no Mané Garrincha, antes de o Batalha fazer o gol do Galo. No jogo contra o Tombense. Exatamente. Então, quer dizer, claro, uma chance, uma chegada, mas eu acho que estão acontecendo muitas oportunidades para os adversários do Atlético, com ele enfrentando times de um nível técnico muito inferior ao dele. Ô, Du, você pensa parecido com o Simões, né, sobre o Alisson. Você acha que tem que ser paulatinamente? Não, eu acho que se o Filipão no próximo jogo quiser escalar o Alisson como titular, não tem problema nenhum. Eu só não sou do time da pressão, que ele deve ser o titular no próximo jogo, que ele tem que ser titular, que ele tá pedindo passagem. Eu acho que não é assim com o atleta da base. Uma coisa é você entrar no segundo tempo contra o Tombense sem responsabilidade de jogar sem a bola, só com a bola nos pés e ir para cima. Entrar contra o Itabirito com 1 a menos, com a responsabilidade de apenas ir para cima. Se você começa um jogo, implica em outras obrigações, se não só ter a bola nos pés e ir para cima do adversário. Você vai ter que retornar, fechar uma segunda linha de 4, acompanhar a lateral. Mas ele é atacante, o Vinícius Júnior acompanha a lateral. Hoje, qualquer atacante volta, sem ser o centroavante, para marcar, para fechar uma segunda linha de 4, para marcar a pressão na saída do adversário. O Simões lembrou o caso do João Pedro e do Robert. Pancada atrás de pancada em cima do Robert, que está fazendo uma função que a gente chama de jogo sujo no futebol. Ele é o cara para dar o combate, para dar sustentação às subidas do William. O Robert começa os jogos. O João Pedro entrou contra o América no início do jogo e foi mal, apagado, porque teve a mesma responsabilidade que o Robert tem 90 minutos. O João Pedro iniciou o último jogo com as mesmas responsabilidades do Robert e foi apagado o jogo inteiro. Mas nos jogos que ele entrou com a única responsabilidade de pegar a bola e ir para cima, ele foi bem, porque ele já entrou com o jogo em andamento sem a responsabilidade do jogo sem a bola. É por isso que o Alisson iniciar o jogo vai ser uma coisa. E nem por isso, se ele começar um jogo e for mal, tem que falar, tá vendo? Não vale nada, não é assim que funciona. Ele tem que ir com calma, tem que dar tempo ao tempo pro atleta da base e procurar saber, entender as funções de cada jogador para aí sim criticar ou pedir fulano ou ciclano. O treinador está no dia a dia, ele entende. Eu acho que nem João Pedro nem Robert serão titulares da posição. O Robert está o titular porque talvez o que tenha tido o melhor entendimento nesse início de trabalho. Eu acho que o titular vai ser outro jogador, talvez o Cifuentes. E no Atlético, o Alisson pode vir a ser o titular, mas para ser titular,
dentro desse Atlético, ele precisa primeiro ter um entendimento da função. E o Atlético, de dois jogos para cá, mudou o sistema tático. Nós vamos carregar, porque nós vamos ter o debate, vai seguir para a prorrogação, hoje nós vamos ter no YouTube. Não, mas eu queria só fazer uma colocação aqui sobre isso que o Du falou. Eu acho que o Edu, você, Simões, a Nath já me disse, também pensa semelhante. Eu concordo com vocês de entrar sem responsabilidade. Só que eu acho que o Alisson começar um jogo contra o Itabirito, você vai exigir muito do Alisson ficar marcando o time do Itabirito? Você pode falar com ele, meu filho, você vai pegar a bola e partir para... Você acabou de falar que o Itabirito perdeu um monte de gol. E perdeu, mas aí então a preocupação... Eu tô muito mais preocupado com o ataque do Atlético que com a defesa. Mas o Filipão demonstrou essa preocupação. Não, ele tá preocupado com a defesa. Sim. Ele tá preocupado. Então, tanto que ele optou... E eu tô preocupado com o ataque. De novo ele entrou no 4-1-3-2. Você tava na arena contra o Tombense, não era? Não. Era. Sim. Você. Sim. Quantos gols, assim, é gol? O Tombense perdeu. Principalmente no segundo tempo e até com um jogador a menos. O Filipão, do segundo tempo do Tombense pra cá, o Atlético tá jogando 4-1-3-2, só com um volante. Ele precisa, dentro do elenco, de atletas que têm entendimento desse sistema de jogo, porque esse sistema de jogo propicia ao Atlético criar mais. E o Atlético criou mais do segundo tempo do Tombense até o final do jogo do Itabirito, em relação aos jogos anteriores. Em compensação, ele ficou mais exposto lá atrás, porque ele só tem um volante. Eu acredito que o Edenilson tenha feito esse jogo pelo lado direito, porque o Edenilson tem o perfeito entendimento da função tática desse sistema, que é o 4-1-3-2. Ele foi jogador do Cudê, que só joga nesse sistema. Foi pelo entendimento. Ali na frente, se o Filipão tiver 2 semanas trabalhando esse sistema de jogo, talvez o Edenilson não seja mais o titular.